Ah, coloca aí. É, parece que não está gravando mesmo, pelo menos aqui no meu computador. Vai lá. Ok, cliquei Ô, aqui em gravar. Sol, aqui Para mim apareceu assim, ó, parece que está está sendo sendo gravado. gravada. Ah, É. perfeito, então. Obrigado, meninas, pelo retorno. Ai, que bom que está sendo gravado. Ai, que pena que foi só agora. Eu achei que estava gravando desde isso, mas não tem problema. Nós vamos pegar um Então, pedaço. Só fazendo um resumo aqui daquilo que nós já conversamos, para você que perdeu parte da gravação. Então, nós entendemos que o sexo foi algo criado por Deus, foi criado no contexto de santidade, o pecado não havia entrado no mundo. E Deus, ao criar o sexo, ele realmente ali tem vários propósitos para o relacionamento sexual. Dentre eles, que está evidente ali na Bíblia, a procriação. Outro propósito do sexo é aumentar a conexão entre marido e mulher. E um outro propósito também bem evidente no nosso corpo é que Deus também criou o sexo para que pudesse gerar prazer. É tanto, olha para você ver. Eu queria que você pensasse numa comida agora bem ruim. Digite aqui para mim, ou fale aqui qual comida assim? Não fale que é piqui, tá? Porque eu sou apaixonada. Eu não sei se tem alguma goiana aqui, mas eu sou apaixonada por piqui. Eu amo piqui, mas tem gente que tem pavor a piqui, né? Minha irmã, se tiver piqui em casa, ela nem entra dentro de casa. Eu amo piqui. Mas enfim, na sua mente aí, qual é uma comida que pra você é bem ruim? Coentro. Ai, gente, vocês do sul odeiam coentro mesmo, é verdade. Você acredita que eu parei de fazer comida com coentro em casa por conta de colegas do sul? Meu Deus, porque todas as vezes que eu fazia, ela não comia. Quiabo, ai, também eu não gosto de piar. Fígado, olha aí. Jiló, então pensou? Tamarindo, olha aí. Cada um tem realmente aí. Ovo, sério? Ovo. Chuchu é sem graça, mas bem temperadinho, né? Olha que legal. Pensou nessa comida bem ruim? Agora, eu quero que você pense numa. Ah, tá. Agora eu quero que você pense em uma comida bem gostosa. Eu vou falar um açaí. Eu comi um açaí hoje aqui. Vocês gostam de açaí? Gente do céu, que açaí era. Eu tava morrendo de saudade, porque só tem um açaí que eu gosto aqui em Belém. Oi, E eu. Diomara. Pergunta para Oi. elas se elas comem açaí no Capri, se elas comem pouco ou comem muito. Ai, olha, eu amo açaí aí. Ai, ai. É que nós Nossa, vamos sempre nos concílios aqui no Capri e obrigatoriamente tem que ter o açaí da tarde, sabe? Mas não é o açaí, eu acho que do norte, não. Aqui é mais um, amo. é um açaí misturado, né? É, Não é o ai, gente, puro, não mas é o puro. bom. Mas as Eu como meninas açaí. mandam ver bem. Que legal. É, porque assim, e tem gente que vem comer o daqui e não gosta, já achou com muito arenoso, assim, né? O que eu gosto, o que tem aqui, ele é bem grosso e ele parece que é mais adocicado. É um açaí diferenciado. Ontem nós estávamos chegando de viagem, eu falei pro meu bem, eu quero comer aquele açaí. É vocês, mas esse horário não tem mais, porque tem os horários, né? Aí hoje ele pediu para eu almoçar. Gente do céu. É tanto, eu gostei tanto, tava tão bom que antes de vir aqui para a live eu tomei um açaizinho, viu? Eu gosto com chia, fica uma delícia. Eu deixo a chia ali uns 10, 20 minutinhos dentro do açaí com um pouquinho de açúcar, porque eu não sou do estilo bem paraense, tá? Eu sou uma paraense meia, sabe? Como dizem que eu não sou raiz. Mas que legal. Então vocês vão pensar numa comida bem saborosa. Quando você pensa assim numa comida bem saborosa, um piqui para mim, gente, enche a minha boca de água, só pensar em piqui. Então, um dia, se você quiser me dar um presente, pode me dar piqui, porque eu vou amar esse presente mais do que R$ 1.000. Pode ter certeza disso. É algo que eu amo. Então, pense numa comida bem gostosa. Como é que fica? Dá vontade de comer de novo? Você deseja comer? Assim é o sexo. Então, Deus fez para que pudesse ser algo prazeroso, para que a gente realmente quisesse fazer mais vezes. Para que nós ficássemos ali na nossa memória com memórias afetivas, sabe, gostosas, para que a gente quisesse realmente assim fazer de novo. Para que, ao fazer de novo, Deus sabe que vai gerar conexão para que a gente fique coladinho, para que o inimigo venha e não faça desgraça. É claro que há outros fatores que geram conexão, não é só o sexo.
O sexo é uma grande fonte de conexão, mas não adianta você estar conectado em outras áreas se no sexo não tiver, não vai estar legal. E já já eu vou falar sobre isso quando eu estiver apresentando algumas estratégias aí para vocês desfrutarem de um sexo realmente bem gostoso, de um relacionamento sexual bem prazeroso. Tá bem? Então, com relação a essa primeira parte, eu queria trazer isso para vocês, realmente, para que você saísse daqui, porque muitas vezes, menina, é de forma inconsciente, que a gente tem um pensamento de que ao fazer sexo a gente está fazendo alguma coisa errada, que parece que Deus não está aprovando. É tanto que eu vou compartilhar com vocês aqui uma história que remete muito a isso. De forma inconsciente, muitas vezes, o que nós pensamos, as crenças limitantes que nós temos a respeito do relacionamento sexual, nos inibe de desfrutar aquilo que Deus criou de forma maravilhosa. Uma paciente de uma colega terapeuta sexual foi ao consultório com uma queixa de não conseguir atingir orgasmo no quarto dela. Tipo assim, a queixa era não consigo atingir orgasmo. Ao investigar, observou-se que ela não conseguia atingir orgasmo no quarto do casal. Quando faziam em um hotel, em outro ambiente da casa, que era menos frequente, mas quando faziam, ela conseguia atingir orgasmo. E a terapeuta foi investigando até que, numa conversa informal, ela falou que na cabeceira da cama dela havia um crucifixo. A terapeuta logo ligou. Já sei o que está inibindo essa minha paciente de atingir orgasmo. Ela pediu para que essa paciente removesse esse crucifixo lá da cabeceira da cama. Aliás, que tirasse do quarto. Olha para você ver. Ao investigar depois, veio ao consciente, porque estava no inconsciente, ela não tinha noção. Ao vir e vir para o consciente, que a gente só sabe depois que vem para o consciente, ela percebeu que todas as vezes ali, agora, gente, imagine, se ali no, né, no esquenta, no rola-rola, se olha para o crucifixo. E ela era uma pessoa muito religiosa. O que que acontecia? Travava, bloqueava. Porque a presença de Cristo ali, que para ela, né, era a presença de Cristo, era algo espiritual, não combinava com sexo. Porque sexo é o quê? Sujo, pecado, tá fazendo alguma coisa errada. E muitas vezes é o que acontece com algumas de nós. Eu lembro, né, antes de estudar sexualidade, antes de me aprofundar mais nessa questão da espiritualidade, da sexualidade, eu tinha várias interrogações, eu não me sentia tão segura de que o sexo era realmente algo santo. Parecia mesmo no contexto do meu casamento, parecia ainda que havia algo errado. E a partir do momento que eu tive uma compreensão clara, plena, de que no momento que eu estou fazendo sexo, Deus está ali feliz, comemorando e tá falando assim, nossa, que bênção que eles estão se realizando sexualmente, que maravilha que eles estão no ato ali de adoração e de celebração. Então, é isso que eu quero compartilhar para cada uma de vocês, porque talvez lá no seu inconsciente tenha ainda algumas interrogações. E eu quero que essas interrogações, elas realmente, ó, desapareçam. Eu quero que você tenha plena convicção que no momento que você está ali com o seu marido, lógico, desde que esse relacionamento esteja dentro dos nossos princípios e valores. Claro, não tem como fugir disso. Não é, não nós, né? O sexo entre quatro paredes tem os seus limites, porque tudo nessa vida tem equilíbrio e nós sabemos muito bem disso, apesar das coisas estarem uma loucura, inclusive no meio pastoral. A gente não pode esquecer que sexo é um momento de celebração e um momento de adoração. E Deus ali está presente. Se Deus não estiver presente no seu relacionamento sexual, tem alguma coisa errada. Porque é para ele estar ali presente. Então, nessa início de conversa aqui, eu quero realmente trazer essa reflexão para a sua vida, para que você, a partir de agora, caso não, venha desfrutar do sexo de uma maneira realmente diferente. Tá bem? Agora, adentrando ao tema da sexualidade em si, eu queria aqui compartilhar com vocês a nível de conhecimento mesmo, que é importante que vocês tenham esse autoconhecimento, conheça também um pouco como é que acontece no corpo do seu esposo durante ali um relacionamento sexual.
Deus, olha para você ver como ele fez assim tudo muito perfeito. Quando a gente vai estudar a resposta sexual humana, acontece que nosso corpo, ele acaba passando por algumas fases. A partir do momento que vem aquela vontade de repente que surge do nada, né, que é a libido, o desejo sexual, ou a partir do momento que você recebe um beijo, você recebe um abraço e você se permite receber isso, o nosso corpo ele vai respondendo àquele estímulo. Então, o nosso corpo passa por algumas fases, que seria desejo ou libido, né, conhecido como libido, excitação, que é quando vai esquentando, orgasmo, quando a gente atinge o ápice ali do prazer, e resolução, que é aquela fase ali onde o corpo vai voltando ao seu estado normal. Falar de cada fase dessa, principalmente das três primeiras, nós precisaríamos aí pelo menos de umas 2 horas de aula, né, Solange? Na aula que eu dei lá na pós, a gente ficou com gostinho de quero mais, porque é um assunto muito profundo, mas eu quero trazer aqui alguns conhecimentos para vocês que eu creio que vai já dar uma despertada, vai, quem sabe, tirar um fardo aqui das tuas costas, porque, às vezes, nas redes sociais, a depender de quem você segue, numa roda de conversa, fica, fica muitas vezes uma experiência sexual do outro, assim, aquela coisa olímpica que você, quando traz para sua realidade, fala assim, lá em casa não é assim. Ai, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Então, muitas vezes é uma expectativa que você gera a partir da experiência do outro, mas cada um tem a sua própria experiência, cada um tem o seu perfil sexual, cada um tem suas necessidades sexuais. E é importante a gente conhecer qual é a minha necessidade sexual, qual é o meu perfil sexual. Qual é o do meu cônjuge? E, gente, é incrível. Eu tirei um peso tão grande das minhas costas, porque eu passei por alguns problemas na área da sexualidade, principalmente com relação à libido, depois da chegada da minha filha, que eu não dormia. Foram 3 anos muito difíceis cuidando dela. Eu realmente tive uma queda absurda. Eu era uma pessoa que acordava de madrugada, futucando o marido para namorar. E daqui a pouco nem era nem madrugada, nem de dia, nem de noite, era momento nenhum. E foi desesperador para mim, mas tinha todo um contexto por trás que eu desconhecia. E foi quando realmente eu comecei a me aprofundar e estudar, porque meu desejo era resolver meu problema e poder ajudar e transformar a vida de muitas mulheres. Então, o que que acontece com o nosso corpo? Vamos falar um pouquinho sobre a libido. A libido, ou desejo sexual, é aquela vontade de se relacionar sexualmente, que pode acontecer de forma voluntária, voluntária não, espontânea ou responsiva. Espontânea é aquele que é espontâneo mesmo, é do nada, é como se a vontade caísse do céu. O outro tipo de desejo sexual é o desejo sexual responsivo, que ele acontece só depois que você recebe um estímulo, que você recebeu um estímulo, aí que você tá ali. Já aconteceu com você? Talvez aconteça até com muita frequência, de você não estar afim. Mas vocês começaram a conversar, vocês começaram ali fazer carinho um no outro, você permitiu se envolver. E quando o negócio começou a ficar gostoso, você começou a sentir um prazer gostoso, assim. Aí depois, falei assim, uai, mas eu nem estava afim, agora eu tô afim. Quantas vezes a gente não inicia ali um ato sexual sem vontade, depois a vontade vem no decorrer do caminho? Quantas vezes a gente fala assim, ah, hoje, ai, amor, eu tô tão cansada, ele tá querendo tanto, aí você pensa assim, ai, acho que eu podia fazer, né? Depois acaba ficando bom, vai ser bom para nós dois. Ou então você pensa, não, hoje eu não tô afim de atingir orgasmo. Porque a gente às vezes decide se vai atingir orgasmo ou não. É a coisa mais normal do mundo. Ah, não, então tá, amor, hoje vai ser só para aumentar o vínculo entre nós, para você que tá aí com muita vontade, vamos apagar um pouco esse seu fogo e tal. Não por obrigação, que não é o que se deve fazer, apesar disso acontecer com muita frequência. Mas às vezes é realmente ali entender a necessidade dele, mas sabendo que no fundo vai ser bom para os dois. E de repente você muda, você, ai amor, eu acho que eu quero, vamos fazer aquilo que a gente faz, naquela posição, aquele estímulo que eu acho que agora eu quero atingir o orgasmo. Então isso é muito frequente acontecer. Então,
Só para que você entenda claramente que existe esses dois tipos de libido, o desejo sexual espontâneo e o responsivo. Só que qual é a questão? Esse espontâneo aqui, depois de um tempo de relacionamento, de acordo com os estudos, um marco desse tempo é a chegada dos filhos, que muda toda a dinâmica familiar, muda muita coisa no nosso corpo, muda muitas vezes, muda algumas prioridades, que muitas mulheres priorizam o filho e abandonam o marido. E isso acaba interferindo muito nesse desejo espontâneo. Aquilo que acontecia com frequência não acontece mais em relacionamentos longos. O que acontece com mais frequência é o desejo sexual responsivo, que é aquele que surge só depois que já começou, depois que já recebeu um determinado estímulo. Agora, sabe o que acontece? A maioria das mulheres que relatam que tem desejo sexual baixo, elas não têm. Elas têm desejo sexual predominante o responsivo. Porque elas ficam, a gente fica, como eu ficava, buscando na minha memória, poxa, mas era assim. Eu tinha frequentes vontade de fazer sexo. E agora eu não sinto mais, então eu tenho um problema. Você não tem um problema. Vai se tornar um problema e é um problema quando você não sabe gerenciar isso. Aí isso é diferente, que é o que acontece com a maioria. Não sabe gerenciar agora esse desejo sexual responsivo que acontece com mais frequência. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu ia perguntar aqui para vocês. Eu acho que eu vou perguntar para a gente ter uma interação. Eu queria que vocês me falassem, só para ter uma ideia aqui, até para eu deixar algumas dicas para vocês, se esse for o caso. Quantas de vocês têm o desejo sexo? Qual é o desejo sexual predominante em vocês? É o responsivo ou é o espontâneo? Me conte aqui. Só para eu saber aqui se eu falo do responsivo, se eu dou algumas dicas para vocês para saberem aí, né? Como administrar o responsivo. Porque se for espontâneo, a maioria eu nem vou falar, porque não tem necessidade, né? Camilo, o mais frequente é espontâneo. Vamos lá. O que acontece com mais frequência? Eu mesmo, hoje, o mais frequente é o responsivo. O espontâneo, ele acontece quando eu uso algumas ferramentas, estratégias. Aí ele vem. Mas se eu deixar a vida me levar, ixi, só fico no responsivo. Espontâneo, responsivo, espontâneo acontece mais no período fértil. Sim, Fran, é isso mesmo. No período fértil é muito mais comum ele surgir, porque nós temos toda uma questão hormonal ali favorecendo. Então, minha irmã, no período fértil, às vezes, até encostar a perna assim no clitóris, ui, já dá um negócio. Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. Então, o que que acontece? Se o teu desejo sexual mais predominante não, predominante é o responsivo, eu preciso te dizer o seguinte: você tem que sair desse lugar da espontaneidade e partir para a intencionalidade. Porque se você ficar esperando esse desejo espontâneo surgir, você vai se frustrar. Seu esposo, no geral, se o dele, porque o homem também tem desejo sexual espontâneo e responsivo. Acontece que os miseráveis chegando no céu, eu quero saber o que que aconteceu, Senhor. Por que que eles, a maioria, não todos, tá? Tem o desejo espontâneo predominante. A maioria deles. E a gente tem o predominante e o responsivo. A maioria de nós. Então, eu não entendo por que isso. Não era para, né? Tá aí, né? Equilibrado. Enfim, né? Fazer o quê? Eu não sei se foi uma consequência do pecado. A ciência não nos responde isso. Ou se Deus nos fez assim mesmo. Eu não sei. Talvez a gente também anda muito sobrecarregada e é um dos fatores que compromete o nosso desejo sexual espontâneo, tá, meninas? Esse é um fator, né? Que a gente anda, faz mil e uma coisa, cuida de filho, cuida de casa, cuida do ministério, ainda tem faculdade, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Enfim, minha filha, como é que essa libido espontânea vai vir se a gente tá morta, tá cansada, né? Tem isso também, né? Então, quando a gente faz uma avaliação mais minuciosa, a gente já começa a entender o que está por trás. Ai, mas enfim. Ai, meu Deus do céu, eu acho que já encontrei a resposta. Acho que não vou perguntar mais nada para o Senhor, não, viu? Ai, Jesus Cristo. Mas os homens também têm uma grande demanda, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Então, meninas, a gente tem que agir realmente para melhorar esse desejo sexual espontâneo. A gente não tem que esperar, ele acontecer. A gente tem que agir com intencionalidade.
Aí é um planejamento mesmo para fazer sexo, é colocar o sexo como uma prioridade. Então, no final, eu vou apresentar algumas dicas gerais e eu vou compartilhar com vocês, tá bem? Seguindo, assim, sobre libido, como eu falei para vocês, a gente conversaríamos aqui umas 2 horas, mas eu preciso seguir, tá? Então, tenha vontade de fazer sexo. Quando a gente começa a receber ou provocar um estímulo no outro, o nosso corpo ele vai respondendo. E essa fase é chamada de fase de excitação. É quando a nossa mente ela é excitada para o ato sexual e nosso corpo. Então, nós temos uma excitação que ela é mental e nós temos uma excitação física, que é uma resposta do corpo como um todo, mas uma resposta mais evidente da excitação é lá dentro do canal vaginal. Então, ali nos primeiros segundos que a gente começa a receber esse estímulo, a gente aceita, começa a ficar gostoso, a nossa vagina ela começa a liberar um lubrificante. Esse óleo aqui, esse hidratante aqui que eu trabalho, ele parece muito uma lubrificação natural, ó. Parece bastante, ó. Só que no geral não é nessa quantidade toda, entendeu? Então, olha, começa a ficar molhadinho ali o nosso canal vaginal quando a gente fica lubrificada. E há mulheres que elas ficam com a vagina lubrificada, excitada, mas a mente não está excitada. Então, nós temos um problema ali. Então, uma resposta bem clara da excitação é essa lubrificação, é como se estivesse saindo gotículas de lubrificante ali dentro do canal vaginal. Outra resposta da excitação é o quê? É tipo um edema, um inchaço ali devido à congestão de sangue na nossa região vulvo-vaginal. Então, tá aqui a vulva, os lábios externos, os lábios internos, e aqui tá o clitóris. Mentira que não. Só ela Essa tá. vulvinha aqui, assim, ó, tá, aparece. Quando a gente começa a ficar excitada, os lábios externos e os lábios internos, eles vão enchendo de sangue. É tanto, meninas, que quando a gente fica excitada, nós precisamos, em média, de 500 ml de sangue para que tenhamos uma boa excitação, uma boa lubrificação vaginal. Aqui na região vulvo-vaginal e também na vagina. Eu vou apresentar aqui uma vagina para vocês. Estou com outra peça aqui, estou. Ó, tá aqui o útero, né? O útero, e aqui tá a vagina. Então, aqui também na vagina, ela fica cheia de sangue. É tanto que é daqui dentro da vagina. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui dentro, ó, que começa a sair as gotículas de lubrificante. E deixa essa vagina molhadinha ali, para que a gente realmente fique, né, pronta, eu falo, para receber o precioso. Eu chamo a vulva de preciosa, principalmente nas redes sociais, né, que a gente tem toda uma questão ali delicada com relação aos nomes dos órgãos genitais, e o pênis de precioso. Então, isso aqui facilita a entrada, né, e saída do pênis, do intercurso sexual. Quando essa lubrificação não acontece, aí é pepino, né? Já já a gente vai falar sobre isso. Então, nós temos essa resposta na genitália, nós temos uma resposta em todo o nosso corpo. Então, essa resposta física e psíquica de prazer, de bem-estar, é chamado de excitação. Uma mulher, ela pode demorar de 3, 5, 10, 15 minutos para ficar excitada. Até porque, gente, são 500 ml de sangue. O homem precisa de 80, que eu acho que é o equivalente ao que eu tenho aqui. 80 ml de sangue na região do pênis ali, do escroto, para poder ter uma boa ereção e assim atingir orgasmo com mais facilidade. E nós precisamos de 500, 400 a 500. Então, é muito mais. Um dos fatores que pode dificultar muitas vezes essa excitação completa e para que a mulher consiga atingir orgasmo, pode ser sim essa quantidade, mas na maioria das vezes é uma questão psíquica, porque a mulher, infelizmente, recebeu uma educação, educação não, ela tem uma repressão sexual, eu acredito, de acordo inclusive com as pesquisas maiores que as mulheres, então, ou do que os homens. Por isso que muitas mulheres acabam não se permitindo sentir prazer, atingir orgasmo, por N razões, tá? Mas essa questão da quantidade de sangue e bloqueios também ali psíquicos é que dificulta muitas vezes para que essa excitação não aconteça tão rápido. E é óbvio, mulheres que estão na menopausa, elas demoram muito mais, então demoram 15, demoram 30 minutos, vai depender muito de cada mulher.
Isso aí a gente precisa ter plena consciência que isso é muito individual. Mas, no geral, as mulheres estão na menopausa devido realmente ali uma diminuição de toda a estrutura de colágeno, de elastina, e principalmente dos vasos sanguíneos ali presentes. Eles não estão trabalhando, né, com todo o seu potencial, porque afinal eles estão envelhecendo, né? Então, nós temos a fase de desejo, nós temos a fase de excitação, que é essa fase que eu falo são as delícias do caminho. É realmente você ir curtindo esse momento de prazer, que sabe que vai aumentando progressivamente, aquele caminho bem gostoso que te leva ao orgasmo. Então, a excitação é o caminho que toda pessoa precisa percorrer para atingir o orgasmo. Aí, quando essa excitação ela vai aumentando, vai atingir o orgasmo. Entendeu? Então, o orgasmo que seria o ápice do prazer. E o orgasmo, ele é sempre cerebral. Ele acontece no cérebro e ele tem uma resposta psicofísica, uma resposta de um prazer rápido e uma resposta física, que é contração. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa peça, ó. Aqui é a nossa pelve. Estão vendo aqui a pelve? E aqui nós temos nossa musculatura do assoalho pélvico. Quando a gente atinge orgasmo, essa musculatura toda aqui do assoalho pélvico, inclusive, ó, olha, toda interna aqui, ó. Toda essa musculatura aqui, ela se contrai no momento do orgasmo. Por isso que dá uma apertadinha ali no pênis. É comum a gente, se você pare para observar a partir de hoje, quando você atinge o orgasmo, você vai sentir o ânus abrir, ó, contrair e relaxar. Aperta e solta. Então, quando a gente atinge o orgasmo, a gente tem uma resposta geral no corpo, mas a gente tem uma resposta assim bem mais visível ali, se você parar para observar, na nossa região pélvica, nos nossos músculos ali do assoalho pélvico. O orgasmo, só para a questão aí de conhecimento, ele é um acontecimento muito rápido. Tipo um espirro e uma tosse, que do nada, assim. Então, o orgasmo, ele dura entre 3 a 13 segundos. Em casos raros, ele pode durar até 20 segundos. Dizem por aí que se ele durasse mais que isso, a pessoa morreria, né? Teria um infarto. A depender da intensidade, eu acredito. E a intensidade do orgasmo, ela também varia muito de pessoa para pessoa e de cada relação. Então, tem momento que você atinge aquele orgasmo assim, meu Deus, Jesus Cristo, que delícia, que você realmente agradece a Deus. Só que às vezes ele vem com uma menor intensidade, principalmente quando você está muito cansada, quando os preliminares foram rápidos. Então, isso aí depende muito de cada um. E uma intensidade muito baixa, muitas vezes ofusca até para uma mulher que não tem um autoconhecimento, não conhece bem sobre o seu corpo, acaba ofuscando também aí, e ela fica, meu Deus, será que eu atingi o orgasmo ou não? Então, quem tem um orgasmo de baixa intensidade, às vezes não sabe se atingiu um orgasmo ou não. Tá bem? Então, quanto à resposta sexual, é isso. Agora, vamos para uma parte que é triste, porque a gente percebe que Deus fez algo tão maravilhoso, tão perfeito, e de repente a coisa não é maravilhosa e nem perfeita na sua casa. E a gente precisa entender o que está por trás disso, até para buscar ajuda, né? Porque se Deus fez um corpo com músculos que interferem muito no nosso prazer, se Deus fez um clitóris que quando a gente fica excitado, ele se enche de sangue. Olha a diferença de um clitóris aqui. Isso aqui é um clitóris, ó, em repouso. Olha a glande dele aqui, tá? Tranquila. Olha esse clitóris aqui, a diferença. Olha a glande dele, ele tá eretro. Tem sangue aqui. E tem músculos do assoalho pélvico ajudando esse clitóris a ficar ereto. Se os músculos estiverem fracos, isso pode também dificultar um pouco o orgasmo. Aí, olha que coisa mais linda. Olha o bulbo do clitóris. Eu quero deixar uma atividade aqui para vocês. Quando vocês estiverem fazendo sexo, estiverem bem excitadas, eu quero que vocês coloquem a mão aqui na vulva de vocês, para você sentir a textura da vulva. Você vai perceber que ela está inchada. E os lábios aqui, ó, você vai perceber que aqui dentro, assim, ó, dos lábios externos, parece que vai explodir muitas vezes. É porque o bulbo do clitóris está bem inchadinho, está cheio de sangue. Olha a diferença. É uma experiência bem legal para vocês estarem realmente se conhecendo, né? E vendo como esse corpo responde ali ao momento de prazer. Voltando para essa questão das disfunções sexuais, eu queria apresentar rapidamente aqui alguns problemas que são comuns e que acabam realmente
impedindo que as pessoas desfrutem de algo lindo que Deus criou. Hoje, tanto na minha prática clínica, quanto é o que a ciência nos traz, e a prática clínica de colegas também, inclusive ginecologistas, de terapeutas sexuais, de sexólogos que atuam na área da clínica, o que a gente mais recebe, o que as pesquisas também apontam, que é a maior queixa, a disfunção mais frequente hoje no universo feminino é com relação ao desejo sexual hipoativo, ou seja, libido baixa. E muitas vezes essa libido ela não tá baixa. É falta de informação, tá? Porque a pessoa não sabe o que é um desejo sexual espontâneo e responsivo, ela fica só esperando o espontâneo, se não tem o espontâneo, ela acha que ela tem uma disfunção sexual. Mas isso aqui a gente consegue ajustar. Então, no meu curso, eu dou várias estratégias para as minhas alunas para ajustar essa questão. Primeiro, para ela entender qual é o seu perfil sexual. E depois, para ela ir ajustando. Se for desejo sexual espontâneo, tem como ajustar. E, gente, eu não estou dizendo só resultados das minhas alunas, eu estou dizendo algo que aconteceu na minha vida. Então, para mim, é uma alegria tão grande estar com essa questão tão bem resolvida na minha vida. E eu sei que hoje, se eu trabalhasse menos, se eu tivesse mais tempo para mim, o desejo sexual espontâneo ele seria muito mais frequente. Hoje ele não é, porque eu tenho uma demanda de trabalho muito grande, eu tenho crianças pequenas em casa. Então, eu tenho que fazer o quê? Usar ferramentas que estão aí à nossa disposição para ter um equilíbrio, para que eu, como mulher, fique bem. Não só apenas o meu cônjuge, mas para que também o meu casamento fique bem, para que a nossa sexualidade sejam bem resolvidas. Porque, meninas, nós não podemos deixar nenhuma brecha para que o inimigo entre e faça desgraça no nosso casamento. Se vocês estão com algum problema na área da sexualidade, por favor, busque ajuda. Não fique com isso, tentando resolver sozinha, porque você possivelmente não vai conseguir, a não ser que você seja uma pesquisador, uma especialista da área, e olhe lá que muitas vezes, mesmo sendo especialista, a gente precisa de ajuda. Eu consegui resolver o meu problema estudando, pesquisando, porque eu era, e fui fazendo cursos e cursos e cursos, e graças a Deus eu consegui, há uns anos atrás, resolver essa minha queixa. Então, não fique com isso, porque o inimigo, ele é sagaz. Primeiro, ele quer destruir as famílias. Isso aí todos nós sabemos. Segundo, nós somos uma família ministerial e ele sabe que uma brecha, uma vulnerabilidade em qualquer área, e vamos para essa área que tem sido o mais comum que a gente tem visto aí de separações, ele vai entrar e vai fazer a desgraça. Então, busque ajuda. Então, se você não consegue administrar essa questão da sua libido, ou se você percebe que está com essa libido baixa, porque está fazendo uso de um contraceptivo hormonal, está fazendo uso, talvez, de um ansiolítico, de um antidepressivo, porque eles podem comprometer a libido, podem comprometer também o orgasmo. Ou se você está com déficit de vitamina, gente, é o que mais compromete o orgasmo hoje das mulheres. Agora, com esse curso para as esposas de pastores, eu sempre falo para as minhas alunas, meninas, façam exames. Vamos ver como é que estão as suas vitaminas, os seus minerais. Várias voltaram para mim. Ei, fiz os exames, você não vai acreditar. Minha vitamina D estava lá embaixo. Estava com a complexo de vitamina D, B lá embaixo. Gente, se você não tem disposição, se você não tem energia de vida, você não vai ter energia sexual, porque libido é energia de vida, é energia vital. Se a nossa energia vital ela tá comprometida, vai comprometer a nossa disposição sexual, vai dar preguiça, que às vezes não é preguiça, é porque você tem um problema de saúde ali que precisa ser resolvido. E é uma complementação simples de polivitamínico vai resolver seu problema. Pode ser algo mais sério, pode ser, quem sabe, uma alteração hormonal, pode ser. Mas eu preciso te dizer que, na maioria das vezes, não é um problema hormonal. Mas pode acontecer um problema na tireoide, um déficit de estrogênio, né? O estrogênio e a testosterona, eles trabalham ali juntos para melhorar a nossa relação sexual, a nossa disposição para o sexo, a nossa libido. Então, a gente precisa investigar o que está comprometendo essa libido. E um dos primeiros passos é autoconhecimento. Segundo passo é fazer exames de rotina. E a gente tem um plano aí ao nosso favor. É só marcar a consulta aí. E depois pegar os exames e retornar, né? Porque muitas marcas nem pegam os exames e deixam para lá. Então, é uma questão de autocuidado mesmo. E então, com relação à libido, são vários os fatores que podem comprometer, dentre esses aí que eu falei.
Já com relação à excitação, muitas vezes a excitação ela tá com bloqueio aqui na excitação mental, na excitação psíquica. Então a gente teria que investigar, mas muitas vezes essa excitação ela tá comprometida, é o preliminar que não tá legal, não tá bem no relacionamento. Me diz, como é que você vai se envolver sexualmente com o seu cônjuge se vocês não estão bem? Como é que você vai querer se entregar? Porque, gente, sexo é algo que onde você se torna vulnerável, você se conecta. Se vocês não estão bem, é óbvio que vai estar comprometido, entendeu? Então, se o preliminar ali, se o momento, o encontro sexual é algo rápido, sem graça, sabe? É só aquele mamãe, papai e mamãe, igual os coelhinhos, tic, 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 acabou. Gente, como isso vai gerar conexão? Não vai gerar conexão. Então, precisa realmente ser algo gostoso. Muitas vezes, você está com uma lubrificação vaginal ruim. Não está lubrificando direito, seja por conta de uma menopausa, por exemplo. Se você tem dificuldade na lubrificação, minha sugestão, busque entender o que está acontecendo. Se você está na menopausa, já é óbvio que nós temos uma questão hormonal ali atrapalhando essa lubrificação vaginal. Lembrando, vocês mais jovens, na maioria das vezes são algumas medicações, tá? Que acabam comprometendo a lubrificação vaginal. Nas mulheres aí, após menopausa, que estão no climatério, inclusive a partir dos 40 anos, eu já vi diferença na minha lubrificação vaginal. E olha que eu treino minha musculatura do assoalho pélvico, que é muito importante para melhorar a lubrificação vaginal. Então, eu sei, nós sabemos que depois dos 35, 38, 40, ó, nós já temos uma queda ali na produção, principalmente de progesterona, né? E de estrogênio, já começam a reduzir. E isso pode começar a comprometer a nossa satisfação sexual, entendeu? Os exercícios do pompoarismo é bom, são ótimos, ótimos mesmo, gente. Melhora muito a nossa, não só a lubrificação vaginal, mas também a fase ali de excitação. Então, sempre antes, cadê? Sempre, você que está na menopausa, não tenha vergonha. Tenha um lubrificante em casa. E hoje, os melhores lubrificantes são lubrificantes que tenham também hidratação. Eu gosto muito desse aqui, é um dos que eu trabalho. Tem esse e tem esse aqui da Fio. Eu gosto muito desse porque ele tem extrato de águas, eles têm óleo vera, vitamina E, óleo de coco. E são 220 ml. E esse aqui são 50 ml. Esse aqui é muito bom, 100% naturais. São lubrificantes e hidratantes. Eu super indico para vocês estarem usando para melhorar essa lubrificação vaginal. E muitas vezes, meninas, está ali no ato sexual. Aí, às vezes, quando você tá excitada, tá bem lubrificada, do nada seca. Isso é muito comum depois dos 40, tá? Ou depois que você atingiu o orgasmo, o marido ainda não atingiu, dá uma secada. Tem um lubrificante ali na cabeceira da cama. Eu tenho o meu kit que fica na cabeceira da cama nos dias de, sabe, de festa aqui em casa. Porque aí é um produtozinho diferente que você quer usar, é um lubrificante porque secou. No meu caso, eu ainda não entrei na menopausa, mas já estou aí, né, na fase climatérica. Depois do 40 a gente já entra, antes do 40, aliás, dos 40. Então a gente precisa estar dando essa atenção, porque às vezes o sexo está ruim porque não está lubrificando, a excitação fica comprometida porque fisicamente o seu corpo não está respondendo. Então precisa buscar ajuda também. Conversar com a ginecologista, porque, a depender do caso, precisa ir de um hormônio, né? De um hormônio tópico ou não. Então, isso precisa ser discutido com sua médica, tá bem? Vamos lá. Agora, com relação ao orgasmo, que é uma outra, depois da dificuldade com relação à libido, a segunda queixa maior das mulheres é atingir orgasmo. Maior. Sabe por quê, gente? A gente não nasce aprendendo a atingir orgasmo. Orgasmo é um caminho que a gente cria. É algo que a gente aprende. E como o orgasmo feminino, ele, por toda a questão anatômica, também, mas pelas questões cognitivas, ele não acontece. O caminho, ele não é tão livre na mente da mulher como é para o homem. Quando a gente vai para pesquisas, é muito mais fácil um homem atingir orgasmo do que a mulher. E, de acordo com os estudos, as pessoas que têm mais dificuldade de atingir orgasmo, as mulheres, são as mulheres que têm um relacionamento heterossexual. Por quê? Porque muitas vezes preocupa-se com a sua performance sexual, muito preocupada com o seu corpo. E eu brinco, né, nas minhas palestras, que eu vejo muitas mulheres preocupadas com a cor da genitália, com o tamanho. Ai, Eide, ela não é mais aquela
aquela maçãzinha que era ali, agora já toda enrugadinha, parecendo um maracujazinho. Minha filha, enginhe a cara, minha filha, a vulva também, ela muda. Ela muda de textura, ela muda de cor. Então, eu vejo uma preocupação muito grande com a genitália, com o corpo. E eu geralmente faço umas pesquisas com os homens. Eu nunca encontrei um homem preocupado se o saco dele é marrom, se é cinza, se é preto. Ele quer saber se está funcionando. Está funcionando? Então está tudo certo. Entendeu? Está ficando ereto, eu estou conseguindo ter prazer. Estou lá ligando com relação à cor da minha virilha, do meu saco, está tudo, né, do meu pênis, está tudo bem. Então, muitas vezes, a mulher, por toda a pressão que ela recebe, ela fica muito focada nisso. E acaba deixando de desfrutar do prazer. Ela acaba querendo ter controle do seu prazer. Principalmente as mulheres controladoras são as que mais têm dificuldade de atingir orgasmo, porque elas controlam até o orgasmo delas. Então, sexo é entrega. Se você não ser vulnerável, como a Bíblia fala, que nós devemos nos embriagar nas carícias ali, junto com nossos cônjuges, com o nosso cônjuge. Então, de fato, assim, se você não for vulnerável, se você não se entregar, vai dificultar o orgasmo. É claro, às vezes, você fica muito focada aqui na vagina. Que tal mudar? Começar a estimular esse clitóris, penetração clitóris, tem várias técnicas que a gente trabalha também para poder desfrutar mais de outras áreas do corpo, tirar um pouco da parte só da genitália, ficar mais excitado em outras áreas, depois vir para essa. Então, tem várias técnicas que poderão facilitar o orgasmo. Um delas é começar a estimular o clitóris, tirar esse foco da vagina e estimular o clitóris. E é claro, cada pessoa, ela cria o seu caminho para o orgasmo. Então, sempre quando eu tenho uma paciente que tem dificuldade antes de orgasmo, eu pergunto para ela: você já atingiu orgasmo alguma vez na vida? Já, em algum momento. Como era para você atingir orgasmo? Esses dias eu recebi uma aluna, uma aluna minha, mandou uma mensagem para mim, uma colega de ministério desse curso aqui. Ela mandou uma mensagem falando assim: Gilmara, eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu me senti confortável e você é uma pessoa de confiança, eu queria compartilhar. E eu me sinto muito mal com relação a isso, eu me sinto anormal. Eu só atinjo orgasmo se eu apertar minhas pernas. Do contrário, eu não consigo atingir orgasmo. Só que eu acho isso errado. Eu falei assim: você aperta as suas pernas sozinha para atingir orgasmo ou você aperta juntamente com seu marido? Não, às vezes tá, às vezes não. É no ato sexual, mas eu acho inadequado. Eu falei assim: minha querida, louve a Deus que tu consegue atingir orgasmo. Porque tantas mulheres estão aí lutando por um orgasmo e não conseguem. E você consegue com o seu cônjuge. Então não há problema nenhum você, no momento que ele está acariciando as suas mamas, acariciando outras áreas do seu corpo, você contrair a perna. Por quê? Na infância, quando está naquela descoberta do corpo, foi assim que ela descobriu o clitóris. E ela acabou criando um hábito na adolescência de atingir, até casar, aliás, atingir orgasmo assim. Só quando ela foi para a relação, porque foi o caminho aqui que ela criou, ela não consegue mais atingir de outro jeito. Nós temos duas maneiras de resolver isso. Ou ela continuar atingindo orgasmo desse jeito com o esposo dela, que não há nenhum problema, ou ela criar outros caminhos para chegar ao orgasmo, que a gente tem essas duas possibilidades, que Deus fez um cérebro maravilhoso, que a gente pode criar outros caminhos, como às vezes acontece com pessoas que só conseguem atingir orgasmo via anal. E cristãos, e aí disso aqui é muito ruim para mim, eu quero criar uma outra via, a gente começa a trabalhar com estratégias para criar outras vias. Então, muitas vezes, a pessoa se acha inadequada por atingir orgasmo só por uma estimulação no clitóris, por uma estimulação oral, que é um outro assunto que a gente pode estar conversando depois, mas e se sente inadequado. Porque essa ideia de orgasmo via penetração vaginal, ela é freudiana, ela vem de Freud. Então, a mulher que não atinge orgasmo de outra maneira, era conhecida como uma mulher imatura sexualmente. Gente, olha que equívoco. Sim, o órgão que Deus criou para o prazer é o clitóris. Ele que é o principal órgão. Ele que é o órgão que precisa de fato ser estimulado para que a gente atinja o orgasmo. Deus não fez esse órgão por acaso, ele fez com um propósito. Então é importante a gente ter essa consciência, né? E muitas vezes essa dificuldade em atingir orgasmo é falta de autoconhecimento, é falta de diálogo ali com o cônjuge. Realmente, gente, é algo que a gente descobre juntos dentro daquilo que nós acreditamos, né? E muitas vezes é uma medicação. Gente, os ansiolíticos, os antidepressivos, eles são, a maioria deles, bloqueiam o orgasmo.
Para você que faz uso de ansiolíticos, de antidepressivos, a minha sugestão é você conversar com o seu médico, porque hoje nós temos, se eu não me engano, umas 4 ou 5 medicações que elas que a gente acaba, a gente não, que é o psiquiatra, né, o médico que indica, que usa junto para poder, tipo assim, um bloqueia e o outro ativa, entendeu? Para poder dar uma equilibrada. É conversar que, a depender do estado de saúde, haver uma redução, né, da dosagem dessa medicação. Há várias formas, tá? O que você não pode ficar é aí sem atingir seu orgasmo. Há uns 2 anos atrás eu fiz o uso de um ansiolítico, gente do céu, vocês não têm ideia. Eu fiquei irritadíssima, porque eu não conseguia. Era uma demora absurda quando eu chegava lá. E eu falei assim, meu Deus do céu, que loucura isso. Aí eu senti o que muitas das minhas pacientes, das minhas alunas sentem, né? Realmente é algo muito desconfortável não desfrutar de algo tão belo que Deus criou. E para finalizar, eu queria muito falar a respeito de dor na relação sexual para vocês, porque a dor no sexo, ela é inibidora da excitação, ela é inibidora do desejo, ela é inibidora da conexão sexual. Porque imagine você lembrar que aquele encontro, ele vai gerar dor. Você não vai querer fazer, você vai fugir. E a dor na relação sexual, ela pode ser uma dispareunia, uma dor por conta, por exemplo, de uma lubrificação deficiente, pode ser por conta de uma vulvodínia, que é um problema recentemente que tem surgido hoje, né? Que é não é uma inflamação, é uma irritabilidade, é uma dor, é uma inflamação, aliás, que acontece ali na vulva, na região externa, em vários pontos. E um outro problema muito comum no público cristão é o vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico. O que acontece? Quando você recebe um estímulo e quando vai tentar uma penetração, a vagina, em casos mais graves, se fecha totalmente, não entra nem vento aqui, ou parcialmente, o pênis entra, parece que está rasgando tudo. Deixa eu pegar essa pelve aqui só para te mostrar. Ó, tá aqui o ânus, aqui a vagina, tá? Aqui os lábios, vocês estão conseguindo ver? Os lábios. Nós temos essa musculatura aqui. Isso aqui é o bulbo do clitóris que está aqui escondidinho, tá? E aqui nós temos esses músculos que abraçam a vagina, os músculos mais superficiais. Temos esses aqui. E temos essa musculatura mais interna. Lá dentro, tá vendo? A mulher com vaginismo, essa musculatura externa aqui, ela se fecha. E a interna também. Então, é um músculo. Se o músculo se contrai, como é que vai entrar alguma coisa ali dentro? E quando entra, dói demais. Então, no geral, ela tem dificuldade de fazer exame ginecológico, muitas não conseguem. E uma dificuldade absurda com relação à penetração. Gente, nunca é normal sentir dor na relação sexual. É necessário buscar ajuda. E com relação ao vaginismo, infelizmente, nos dias atuais de hoje, ainda profissionais da área médica que são desatualizados. Eu não queria acreditar que em pleno 2024 eu ia receber pacientes no meu consultório de médicos, né, não encaminhado por eles, elas que nos encontram falando assim, olha, o médico falou que eu preciso relaxar no sexo, eu não estou relaxando. Não é isso, não é porque você quer que você feche a vagina. É um comando cerebral, você tem uma memória da dor. Todas as vezes que tem algum contato, né, e tenho vários graus, claro, a vagina ela se fecha. Eu tenho uma paciente mesmo que a vagina dela se fecha porque ela é muito controladora e por o pai, né, a maltratar a mãe, e ela falava assim, um homem nunca vai fazer isso comigo. E ela foi criando essa memória, casou, virgem, porque é uma pessoa cristã, e durante o ato sexual ela não consegue. Ela controla, tipo assim, ela não permite o marido adentrar, dominar. Ela não consegue ser vulnerável por conta disso, desse pensamento que ela criou. Então, a gente já está quase no finalzinho do tratamento, ela está tendo um resultado bem legal. Então, são esses e outros fatores, né, que acabam gerando aí o vaginismo. Então, não é normal, nunca sentir dor na relação sexual. Busque ajuda. Se seu ginecologista não tem conhecimento, procure um outro. E se for vaginismo, pode ir direto com uma fisioterapeuta pélvica, com uma terapeuta sexual que nós resolveremos o seu problema, tá bem?
Meninas, com relação às disfunções sexuais, é isso que eu queria compartilhar com vocês. São problemas que surgem, né? Dentre vários, apresentei para vocês apenas essas 4 disfunções aqui. Então, Deus fez o sexo maravilhoso para que pudesse ser algo prazeroso, gostoso, para quem tivesse vontade de se relacionar sexualmente. Mas se não tá bem, é preciso buscar ajuda, tá? Agora, para você que deseja viver, para a gente finalizar, um sexo assim gostoso, um relacionamento sexual maravilhoso, que passo seguir? Vou apresentar aqui nesses últimos 10 minutos para finalizarmos algumas orientações. São várias, eu dou uma média de 10, que eu tenho uma palestra só falando sobre isso, mas por conta do nosso tempo, eu não vou me adentrar tanto, mas eu escolhi aqui para mim que são os principais, que vai te ajudar a viver um relacionamento sexual assim realmente bem gostoso, prazeroso, dentro daquilo que Deus sonhou e idealizou. Primeiro passo, anote aí para você que gosta de fazer suas anotações. Invista na intimidade emocional sua e do seu cônjuge. Por quê? Se vocês não têm uma conexão fora da cama, dificilmente vocês terão na cama. E se terão na cama, muitas vezes fica o sexo pelo sexo, prazer pelo prazer ou para satisfazer um ao outro. Não acontece dentro daquilo que eu apresentei para vocês que está dentro do propósito de Deus. Então, Ed, mas como é que eu vou investir na minha conexão? O que fazer? Primeira tarefa que vocês irão fazer, ou por obrigação, né, Solange? Como isso acontece? E eu, inclusive, desafio vocês, a partir de hoje, não fazer mais sexo por obrigação. Que o sexo hoje na vida de vocês seja para aumentar a conexão entre vocês, para fortalecer o casamento de vocês, para fortalecer a conexão de vocês, para que o sexo, a frequência sexual não seja algo escasso mais no casamento de vocês. Se você tem um problema, por favor, busque ajuda, tá? A gente está aqui para auxiliar vocês, para atender. Adulto, Se não pode tiver ficar aqui. vaga na minha agenda, eu encaminho para colegas que eu confio que possam estar atendendo vocês. Tem cursos, eu tenho um curso só para resolver essas questões, eu tenho um curso só sobre exercício do assoalho pélvico, onde eu acompanho vocês durante 30 dias. Então, tem solução, tá bem? Então, o sexo não é para nunca, tire isso da sua. Eu vou fazer, né, porque ele Ainda quer, né, aqui. e eu vou deixar ele vulnerável. Tire isso da sua cabeça. Sexo hoje, a partir de hoje, na sua vida, é para gerar conexão. É para fortalecer o casamento de vocês. É para fortalecer a vida de vocês. É para ser um momento, assim, realmente de descarga, sabe? Aquele momento, assim, que você fica plena depois. Sexo agora é para isso. Tá bem? Essa é a meta que eu tenho aí, o desafio que eu tenho para vocês. Então, vamos lá, alguns passos que, para mim, a conexão está entre os principais fatores para melhorar o relacionamento sexual. Quantas vezes por semana por mês, vocês saem juntos como casal? Pense aí. Nas palestras, eu faço muito essa pergunta e eu faço para também que eu tenha uma ideia do que está acontecendo com os casais. Essa semana eu estava durante o dia com 60 casais e à noite eu estava com outros 60 casais em um evento, diferentes eventos. Nesse primeiro, quando eu perguntei quantos de vocês saem uma vez por semana, sai ou tira um momento para o casal, para vocês dois durante a semana. Um casal levantou a mão de 60. Quando eu perguntei uma vez no mês, 2 casais levantaram. Quando eu perguntei a cada 3 meses, aqueles casais lá que levantaram, a cada 6 meses, ninguém levantou, a cada 1 ano, levantou uns 3 ou 4. E eu voltei a pergunta para eles e voltei a seguinte frase para eles, fala para eles. É por isso que o casamento de vocês está como está. Porque vocês não investem mais no casamento de vocês. O casamento não é mais uma prioridade. Prioridade agora está sendo cuidar dos filhos. Prioridade agora está sendo o trabalho. Prioridade agora está sendo ganhar dinheiro. Prioridade, aqui vou trazer para o contexto da família pastoral, está sendo cuidar da igreja. E o casamento, onde é que fica? Se tem uma coisa que eu acho linda no meu esposo, e eu que me fez amar o ministério, porque eu não queria ser esposa de pastor, eu entrei no ministério chorando, porque eu amava meu marido, mas não amava o ministério. É o amor que ele tem ao ministério, mas primeiro é o amor que ele tem a mim e a minha família, e a nossa família. Porque aqui em casa, a prioridade somos nós, depois é o ministério.
E precisa ser. Porque se nós não formos a prioridade, gente, vai respingar no ministério depois. E a coisa vai desandar. Então, o meu desafio hoje, meninas, para vocês, quando terminar essa palestra aqui, que vai dar tempo, é 8 e pouco ainda, chegue com seu esposo e defina um dia na semana, pelo menos um dia, para vocês tirarem para vocês. Vai ser chamado aí de dia D, tá? Dia D. Porque hoje, o que que os estudos, vamos para a pesquisa? O que que os estudos apresentam? Que o ideal é que, que o casal tire pelo menos 2 vezes a semana para estarem juntos como um casal. Não é para estar com papagaio, periquito, cachorro, filho. É o casal. Ai, Ed, mas a gente não tem dinheiro para isso, né? Tá doido? Eu nem trabalho, é meu esposo sozinho. Quem disse que a gente tem que gastar dinheiro? Lógico, se tiver, se organize para ter umas saídas. Aqui em casa a gente tem dentro do nosso orçamento mensal um valor que é destinado a saídas, para a gente ir no restaurante. A cada 6 meses a gente faz uma viagem juntos, ou pelo menos uma vez no ano, a gente se organiza para isso. Mesmo muitas vezes sendo escasso de dinheiro, como eu parei um bom tempo de trabalhar por conta, né, da minha filha para cuidar dos meus filhos e voltei tem pouco tempo a trabalhar. Eu parei a minha vida para cuidar delas, parte da minha vida para cuidar delas, para cuidar da saúde delas. Mas lá no nosso orçamento continuou. Nós diminuímos o valor da saída da rotina, mas estava lá, sabe por quê? Que para a gente isso é uma prioridade. E muitas vezes, não é para me vangloriar, jamais essa é a minha intenção. As pessoas, eita, poxa, vocês têm um relacionamento tão lindo. O que que vocês fazem? Conexão emocional diariamente. É isso. E claro, e outro detalhe muito importante aqui, que é a comunhão com Deus. E a comunhão, Deus, casal e Deus, que é importantíssimo, que já já eu vou chegar lá. Para mim, na minha vida, esse é o maior diferencial do meu casamento. Então, separe um dia da semana para dizer que é o dia de vocês. Coloque, pelo amor de Deus, essas crianças para dormirem cedo. Que hora os filhos de vocês vão dormir? Muitos vão dormir. Na hora que vocês vão dormir. Dorme 10, 11. Medir, gente. Eu conto a minha pequena como hoje. Eu dei uma distraída, ela correu e dormiu à tarde. E agora eu já sei, ela vai dormir lá para 10h30, 11 horas. Mesmo com a luz apagada. Ferrou meia-noite com meu marido que eu havia planejado. A não ser que eu vá, né, lá para meia-noite, 11h30. Então, criança, não só por isso, uma questão também de saúde, precisa dormir cedo. Então, coloca as crianças para dormirem cedo. Aqui, a nossa maior alegria quando eu não estou viajando e nem meu esposo, é as crianças dormem entre 7h30, 8 horas. Esse horário de 8 às 9 é nosso. É para a gente ficar no quarto, é para tomar um banho junto, que tem um banho terapêutico maravilhoso que eu ensino para vocês. É para assistir alguma coisa. É para já já eu vou falar desses joguinhos aqui para vocês. É para fazer algumas coisas de casal. É para conversar, é para dar risada, é para ir para a cozinha preparar uma comida diferente, dar uma engordadazinha. Entendeu? Tem tantas coisas que a gente pode fazer. A partir do momento que você colocar isso como uma prioridade, você vai perceber que a criatividade ela virá, tá bem? Então, pelo menos um dia da semana para chamar de vocês. E vocês vão analisando aí as saídas, que também é legal, ir no restaurante, no hotel, enfim, vocês avaliarão aí de acordo com a situação financeira de vocês. Tá bem? Esse é um detalhe bem bacana, uma atividade legal que vocês podem fazer para aumentar a conexão. Uma outra é fazer coisas simples juntas, uma caminhada. Eu amo fazer caminhada com meu bem. Quando a nossa pequenininha era um pouco menor, e às vezes ainda acontece de não ter ninguém para ficar com ela, eu coloco no carrinho e ela vai lá brincando com algum brinquedinho e eu vou caminhando com meu bem, a gente vai conversando como foi o dia, as coisas do dia. E quando tem alguém que possa ficar com elas, eu caminho sozinha, que para mim é o melhor momento do dia. Eu anseio por isso, caminhar com meu esposo. É muito gostoso. Eu caminho, às vezes, só 15 minutos, depois a gente vai à academia. Então, isso gera conexão. Muitas vezes eu estou aqui no escritório e ele me liga, gente, como é que está a sua agenda hoje? Eu tenho que resolver uma coisa externa. Você quer ir comigo? Se eu não tiver paciente ou uma coisa urgente, eu largo tudo e vou. Porque eu olho, isso aqui não morre, mas a conexão com meu marido, isso aqui tem que permanecer. Então eu me organizo e me mando com ele. É uma hora que a gente passa junto, a gente conversa, eles tiram a onda, sabe? É um momento de conexão. Isso gera conexão. E entre, né, vários outros aí que vocês vão pensar para aumentar essa conexão. Por conta do tempo, eu vou fazer menção aqui só desses meses que eu creio que já vai poder auxiliar bastante, tá? Um outro que eu daria, uma outra orientação para vocês que desejam viver um relacionamento sexual bem gostoso, invistam no autoconhecimento.
Então, estar aqui é um momento bem gostoso para vocês conhecerem um pouco mais, mesmo que você talvez seja até uma profissional da área. Eu falo que quando eu estudo sexualidade há 15 anos, gente, cada curso que eu faço, cada livro que eu leio, essa semana eu comprei um livro, eu estou maravilhada com o que eu estou aprendendo, que eu já vou replicar para as minhas alunas, para minhas pacientes. Então, todos os dias eu aprendo. Então, é investir em conhecimento, é investir num curso sobre sexualidade, é investir num livro. Você que não vai ganhar um livro aqui hoje, né, que não tem para todas, invista, é um livro incrível. Como algumas das colegas ali falaram, o livro Conversa Íntima hoje está entre os mais vendidos no Brasil. Nós já estamos chegando aí já a 50 mil livros vendidos. Gente, é cada testemunho que eu recebo, semana passada, tem um mês mais ou menos, eu recebi um testemunho que eu me arrepio todas as vezes que eu leio. Como aquele casal que estava desconectado começou a se conectar. Então, invista, sabe, no autoconhecimento e invista também em conhecer o outro, de saber como é o corpo do outro, como funciona o corpo do outro, o que o outro gosta. E é isso a gente busca através de cursos, que nós temos hoje aí alguns muito bons no mercado, e através de leitura de livros. Isso vai agregar bastante, tá? E meninas, esse aqui não é puxando sardinha para fisioterapia pélvica, não, mas toda mulher deveria treinar a musculatura do assoalho pélvico. Eu vejo algo transformador na vida das minhas alunas. Porque quando você vai para a ciência, lá a gente não encontra, até então, né, que o exercício para o assoalho pélvico melhora a libido. Só que quando você vai para o dia a dia, e eu te digo isso pelas minhas alunas, gente, a maior, olha para você ver, o resultado que eu vejo mais frequente nas minhas alunas é melhora da libido depois que elas começaram a fazer exercício para o assoalho pélvico. Então, além de melhorar a libido, melhora a autoconfiança, porque você vai começar a confiar mais, o quê? No seu corpo. Você vai aprender a confiar mais nesse corpo, que você sabe que esse corpo vai responder com maior intensidade. Mulheres que treinam a musculatura do assoalho pélvico têm uma melhor lubrificação vaginal. Elas conseguem ter uma maior sensibilidade no clitóris, na região íntima, porque ela fica muito mais vascularizada. A inervação melhora, então melhora a sensibilidade. As mulheres relatam conseguir, inclusive, atingir orgasmos múltiplos com mais frequência, orgasmo com maior intensidade. Então, por que não treinar? Né? Por que não fazer esse exercício maravilhoso? É claro que você não vai começar a fazer aí de forma aleatória os exercícios de qualquer jeito. Precisa de uma instrutora, precisa realmente aí, na minha opinião, fazer um acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica ou fazer um curso. Tá? Eu tenho um curso que eu falei para vocês que é só de treino da musculatura do assoalho pélvico, com foco nisso e também no tratamento aí de perda de urina, de continência urinária. Então, assim, a minha sugestão é que vocês também façam aí treino da musculatura do assoalho pélvico. Agora, indo para o final, 3 últimas dicas. O que é muito importante, gente, é o diálogo. E é o que muitas vezes é uma barreira, se torna uma barreira no relacionamento. Nós teríamos, para realmente aprofundarmos nessa temática, precisaríamos aí de uma palestra só sobre diálogo, só sobre comunicação assertiva, mas não vem ao caso aqui por conta do tempo. Mas eu quero deixar uma atividade para vocês, para começarem, né, ou para aguçar, para melhorar mais o diálogo de vocês. Algo bem interessante para vocês, casais, né, caso tenham dificuldade no diálogo, comece perguntando como foi o dia do outro. E foi assim que eu comecei a trabalhar o diálogo no meu casamento. Então, todos os dias, gente, virou um hábito maravilhoso. E eu falo que casais precisam de hábitos. Casais precisam ter uma rotina. Porque a gente fica muitas vezes buscando, eu quero constante novidades no meu relacionamento. Não, você precisa ter uma rotina. Se você tiver uma rotina legal no seu casamento, ele vai ser maravilhoso. Então, crie uma rotina de diariamente, quando seu esposo chegar, perguntar como foi o dia dele, ouvi-lo. Às vezes precisa de uma orientação, às vezes ele quer só falar, às vezes precisa de um acolhimento. Isso vai gerando conexão. E depois é possível que ele vai perguntar. Se ele não perguntar, não fica, ai meu Deus, tá vendo? Eu puxei e ele nem falou nada comigo. Mulher, às vezes tem disso, né? Minha filha, fala assim, amor, então agora eu vou falar para você como foi o meu. Seja bem resolvida e compartilhe com ele como foi o dia, e isso vai gerando mais diálogo. Tem esses 3 joguinhos aqui que eu gosto demais.
Esse aqui, diálogo sim, briga não. É bem interessante para trabalhar o diálogo do casal. Eu posso mandar depois para Solange. Esse aqui eu adquiri no congresso que eu estava semana passada de sexologia, Congresso Brasileiro de Sexualidade. Eu gostei muito desse joguinho aqui, eu dei uma olhada nele hoje, que eu queria saber se eu poderia indicar para vocês, porque vem muita coisa ruim por aí, tá? Que foge totalmente dos nossos princípios. Eu dei uma olhada rápida, eu gostei demais desse joguinho aqui. Ele é bem legal para vocês também ir trabalhando essa questão do diálogo. É disciplina positiva para casais, tá? Quem quiser anotar. E esse aqui, eu sou apaixonada por esse. Esse, eu tenho certeza que foram psicólogas e terapeutas que escreveram, tá? Esse primeiro aqui eu não sei, eu precisaria dar uma pesquisada, mas ele é muito bom, muito bom. Eu particularmente eu gosto muito desses dois, me apaixonei por eles, mas os três são ótimos. Se você puder adquirir um, entre esse e esse, eu sugiro que você adquira esse, porque esse aqui é muito mais didático, ele é mais profundo. E esse aqui, Puxa a Conversa Casal, ele é maravilhoso também, meninas, muito bom. Eu estou trabalhando, desenvolvendo um desses, só que eu não vou conseguir lançar esse ano ainda, porque eu estou aqui lançando um novo livro, olha que novidade, meninas, aqui para vocês. É um livro que eu estou lançando sobre orgasmo. Então, numa perspectiva cristã. Então, a gente não tem nenhum livro no mercado, né, dentro dessa perspectiva. Então, eu vou estar aí, eu creio que lá para o mês de março estarei fazendo o lançamento desse livro. Mas o joguinho vai ser o meu mesmo, vai ser lançado ano que vem. Já estou com as ideias bem legais, já está um pouco adiantado, mas eu não vou conseguir concluir por outras demandas, tá bem? Meninas, fica aqui como dica para vocês essas bem rápidas aí para aumentar, trabalhar essa questão do diálogo, que consequentemente vai melhorar muito a questão da sexualidade, porque ali vocês vão na cama, no quarto, principalmente depois do sexo, é um momento muito gostoso para conversar sobre sexualidade. Durante, às vezes, não rola, a não ser que seja para orientar, aqui não, aqui sim, não, tá, o estímulo tá fraco, amor é mais intenso que eu gosto. Mas para conversar sobre algumas dificuldades, eu sugiro depois do sexo, que foi um momento gostoso, onde vocês estão mais conectados, ou no outro dia, ou você pode puxar essa conversa num desses dias aí, né? Do dia D da semana que você já separou aí para vocês fazerem coisas juntos, tá bem? Para finalizar, eu já comentei, mas se você tem enfrentado algum problema, não deixe de buscar ajuda, porque quando a gente fratura uma perna, quando a gente está com problema odontológico, a gente procura especialista, procura o odontólogo, procura o pediatra. Quando a gente está com problema ginecológico, a gente procura o ginecologista. E quando a gente está com problema sexual, no geral, as pessoas têm dificuldade de buscar ajuda, principalmente quem é do ministério, tá? Eu vou passar um contato para a Solange. Depois, Solange, tu me lembras de uma colega que é uma da minha confiança. E o que acontece com nós hoje, esposas de pastores? Nós temos dificuldade de buscar terapeutas, eu digo isso por mim mesma, tá? Terapeutas que também sejam adventistas. A gente quer alguém cristão, mas a gente tem dificuldade porque a gente não quer expor a nossa fragilidade, o nosso problema para uma pessoa que é da igreja, muito menos do nosso distrito, né? Então, a minha sugestão, aí o que eu tenho feito nos eventos que eu ministro para esposas de pastores? Eu indico uma colega que ela é da igreja Assembleia de Deus, ela é bem conservadora, é uma mulher incrível, inclusive no meu curso, ela que dá as aulas, que ministra as aulas sobre saúde sexual masculina. Então, ela é psicóloga, ela é terapeuta de casal, ela é fisioterapeuta pélvica e ela é terapeuta sexual. Eu falo assim, gente, ela tem todas as especialidades assim que é incrível para atuar, inclusive na terapia sexual. Ela é uma profissional incrível. Então, eu posso estar indicando, então, ela atende casais, ela atende mulheres e homens com disfunções sexuais. Então, é uma pessoa que vocês podem confiar, tá? Porque ela é uma menina maravilhosa, vocês vão gostar muito dela, é um doce de pessoa e é da minha confiança, tá? Eu posso estar indicando para que vocês possam estar buscando ajuda, ou vocês podem estar vindo aí para o meu curso e a gente pode estar aí também ajudando de alguma maneira. A depender do caso, eu sugiro que o atendimento ele seja individual, né? Porque o curso não garante que vai resolver seu problema.
Isso aí, isso é fato. Nem a terapia a gente garante, né? Imagine o curso. Tá bem, lindonas? E o último, para mim, um dos mais importantes, queridas, é comunhão com Deus. Isso aí a gente já ouve frequentemente, eu sei que vocês ouvem nos concílios, eu sei que a gente fala isso como líderes da igreja, mas muitas colegas, muitos líderes de ministério, muitos pastores têm deixado a desejar nesse aspecto. E eu não posso deixar de falar, mesmo que seja para pessoas, colegas de ministério. É o que vai fazer diferença. É a nossa comunhão com Deus, é a nossa conexão com Deus que vai gerar mais conexão com o nosso marido. Tenha plena certeza disso. A gente vai ficar mais paciente, a gente vai ficar mais compreensivo, a gente vai ter um diálogo, uma comunicação mais assertiva. Melhora a nossa vida em todos os aspectos. Isso é fato. Mas a atividade que eu quero deixar para você, a última atividade de hoje, para finalizar aqui a minha fala, é: a partir de hoje, pense em uma forma de desenvolver essa intimidade em conjunto com seu marido. Voltando aqui, lá para o ponto, para aumentar a intimidade emocional, você pode acrescentar isso aqui que eu acabei esquecendo de falar, que é muito importante, que você vai repetir isso aqui nessa tarefa, última tarefa. Vai lá nas suas anotações, intimidade emocional. Dê um abraço no seu cônjuge todos os dias. Se abracem, pelo menos 6 segundos. Você vai colocar isso como algo diário. Ai, Eide, mas eu tô com a raiva, a gente brigou. Vai lá, na cara de pau, e fala assim: amor, a gente tem nossa atividade de hoje. Eu tô brava contigo, mas eu vou te abraçar. É muito possível que depois vocês vão acabar até amenizando isso tudo, porque quimicamente, gente, isso acontece, tá? Então, fique com esse desafio, porque isso aqui, gente, transforma casamentos. São dicas, às vezes, simples, mas que elas realmente têm um poder incrível. Agora, você vai lá para baixo, para suas anotações, para a última dica de hoje, que é comunhão com Deus. E qual vai ser meu desafio? A partir de hoje, eu queria que você, todos os dias, orasse abraçada com seu esposo. Vocês abraçados. E que essa oração não fosse pelos filhos, não fosse pelas finanças, sobre vocês, o casamento de vocês. Isso aqui vai aumentar grandemente a conexão de vocês com Deus e a conexão de vocês um para com o outro. Acredite nisso. E finalizo aqui desafiando a colocar tudo ou em parte em prática para que vocês possam desfrutar de um relacionamento sexual que Deus idealizou, para que vocês tenham um casamento fortalecido, para que não haja nenhuma brecha para que o inimigo venha querer destruir vocês como casal em primeiro lugar, destruir a sua família, uma família linda que você tem, e destruir o ministério, que quando a coisa cai, geralmente sobra para o ministério. Então, eu desafio cada uma de vocês a refletirem no que fiz menção aqui e que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, tá bem? Para vocês que desejam me seguir nas redes sociais e que ainda não me seguem, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, agora, a partir do mês de outubro, eu estarei mais frequente lá nas postagens, porque as demandas com esses cursos têm sido muito grande. Deixa eu colocar bem aqui, é eidiomar, tá? E eu não tenho sido muito frequente nas postagens, mas eu tô com uns projetos bem legais aí para vocês, tá? Conteúdo muito bem, ediomara.carvalho. Aqui. Pronto, tá aí, tá? Se vocês quiserem me seguir, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, fique à vontade. Vou passar aqui o meu telefone, coitada da Solange, revirou o mundo inteiro para poder me achar. Obrigada. E foi Paula ou foi que te indicou o meu telefone? 91988 8300. Deixa eu colocar assim, 9198. Deixa eu colocar aqui. 9198. Deixa eu ver se está certinho. 91983009198. Prontinho. Foi aí, tá, meninas? Podem anotar. Precisar de alguma orientação, posso demorar um pouquinho responder, mas eu respondo cada um de vocês, tá? Se identifique como esposa do pastor, que eu priorizo para poder responder. Precisar de uma orientação, eu estou aqui à disposição. Precisar para contratação para algum evento. Para esse ano, só um milagre. Minha agenda está fechada, graças a Deus.
Mas para o ano que vem, eu estarei abrindo a minha agenda em janeiro. Em janeiro, na primeira semana, a prioridade vai ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque muitas vezes eu atendo muito as outras igrejas e minha igreja fica a mercê e eu fico angustiada quando eu não consigo atender. Mas faz parte, né? Então, a primeira semana de janeiro, ela vai estar aberta para as esposas de pastores, para a igreja. E depois eu vou abrir para as demais denominações. Esse ano eu fechei a minha agenda em março. Esse próximo ano eu não sei como vai ser. Então, fiquem à vontade aí, estou aqui para poder auxiliar, para poder servir e contribuir, porque se Deus me deu esse conhecimento, eu não posso ficar com ele só para mim. Eu preciso compartilhar, porque assim como eu tive a minha vida sexual transformada, o meu casamento que já estava fragilizado, nossa, reerguido, o meu desejo é que vocês também tenham, é que a liderança da igreja tenha e que a gente realmente viva um relacionamento, um casamento dentro daquilo que Deus sonhou e que Deus idealizou. É Amém. isso, meninas. Falei para isso, né, Solange? Eu Mas quero foi tanta coisa. maravilhoso, foi maravilhoso. Meninas, Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Muitas aprendizagens, muitas dicas valiosas, né? Um assunto realmente que para muitas é tabu, mas a gente precisa ver esse assunto na perspectiva divina. E ele é um presente de Deus, né? E as meninas estão aí colocando um feedback no chat. Muito obrigado, Eide. Você, na sei. verdade, eu acho as perguntinhas, tem duas, mas só que a gente teria assim um minutinho para cada uma, porque eu agendei até as 9 horas e eu não lembro se cai às 9 horas ou não, o Zoom, ou só quando eu desligo, enfim. Mas eu acho que Tá, você já respondeu durante a palestra, mas se você puder, em um minutinho, pontuar, qual a tá. relação do anticoncepcional e o orgasmo? Realmente atrapalha? E como lidar com a falta de libido? Você falou muito sobre isso, né? E o que fazer para melhorar. Se você puder só pontuar rapidinho. O anticoncepcional, o maior comprometimento dele não é o orgasmo, é a libido, porque ele bloqueia os ovários, tá bem? O que geralmente bloqueia o orgasmo são os antidepressivos, os ansiolíticos, viu? A maioria deles. Lembrando, gente, que bloqueou da sua amiga não significa que vai bloquear o seu, porque cada organismo reage de uma maneira, tá? A Sim, outra pergunta foi com relação à a libido, né? libido. Isso é a gente investigar o que está comprometendo essa libido. Então, é uma discrepância de desejo? Se for, gente, é a coisa mais simples de resolver. Isso aí, no meu curso, agora eu vou abrir uma turma só para libido, porque às vezes a pessoa não tem dificuldade com relação ao orgasmo, tem com relação à libido, para o valor ficar bem mais acessível. Então, é simples de resolver, não é difícil. Agora, ele já não tem libido nenhuma. A gente tem que aprofundar aí nas pesquisas. É uma questão física ou será que é uma questão cognitiva? Na maioria das vezes, é uma castração que recebe, é um bloqueio. A gente vai investigando. E eu vou apresentando várias estratégias de como investigar, tanto na terapia individual, né, quanto no curso. Então, porque são